na questão 920 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e ser tão feliz o quanto seja possível na Terra. Ser tão feliz o quanto seja possível aqui na Terra. Porque a gente já entende que a felicidade, como nós conhecemos aqui, ou os parâmetros que nós temos para o que é felicidade, porque pelo que consideramos uma pessoa feliz, tanto aquelas que conhecemos pessoalmente, quanto que aquelas que só vemos a vida pelas redes sociais, a gente sabe que o que a gente considera como felicidade plena aqui na Terra está muito relacionado aos bens materiais. É óbvio, né, que a gente é feliz quando as pessoas que a gente ama estão felizes. A gente é feliz quando tem saúde, quando as pessoas que a gente ama têm saúde. Ou quando realizam alguma coisa que desejavam tanto. Mas a gente sabe que nesse mundo a felicidade está muito relacionada ao que possuímos, aos bens materiais. Né? Não tem aquele ditado popular que fala assim, que dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar? Pode ser que seja por aí mesmo o grande equívoco que a gente comete e que impede tanto a nossa progressão espiritual, o nosso avanço moral. A gente sabe que aqui na Terra a gente só vai ter uma felicidade relativa, mesmo porque os espíritos, numa outra questão do Livro dos Espíritos, que depois eu posso pôr para vocês, que eu não lembro de cabeça agora, mas que está por aí nesse capítulo, fala que a felicidade aqui na Terra é relativa, porque a gente não consegue nem imaginar. A gente não tem condições de conceber o que é uma felicidade, ou o que é a felicidade no mundo celeste, por exemplo. A gente não tem parâmetro, a gente não tem grau de comparação, a gente não tem ideia do que seja. E isso nos dá uma ideia simples e concreta de que felicidade não é externa e sim interna. Ela tem que nascer dentro dos nossos corações. Se a gente já entende que a nossa felicidade aqui, tão baseada nesses bens materiais, na aparência, e em tudo aquilo que a gente sabe que, espiritualmente falando, né, e na nossa vida como espíritos eternos, é uma grande bobagem, né, porque é tudo passageiro, é uma felicidade tão fugaz, né, tão efêmera, essa daqui dos bens materiais, né? E se a gente já compreende que a felicidade plena a gente não tem nem ideia do que seja, mas se a gente sabe também que todos nós somos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes e que a gente tem dentro de nós a essência de Deus, que é a essência do amor, logo fica muito claro para todos nós que a felicidade, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta eu procurar fora o que está dentro. Se eu procurar felicidade fora de mim, eu não a encontro, porque a felicidade, ela está dentro de mim. E ela brota da nossa capacidade de identificar aquilo que é importante para a gente. Por isso, nenhum bem terreno concedido por Deus deve ser tratado com descaso ou indiferença. Mas nenhuma dádiva deve nos tornar escravo. Os bens que Deus dá pra gente usufruir aqui, os bens materiais eu tô falando, eles são ferramentas que servem para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. A gente utiliza esses bens como ferramenta para aprender, para crescer, para estudar, para trabalhar, para amar o próximo, para cooperar
com as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, por uma sociedade mais justa e equânime. E não para alimentar nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso egoísmo, que tudo isso é bobagem, a gente já sabe. A gente não consegue pôr em prática ainda, mas que a gente sabe, não é verdade? Só que muitas vezes, esses bens terrenos, que deveriam ser essas ferramentas que eu acabei de falar, elas nos escravizam. A gente vira escravo da aparência, vira escravo dos bens materiais, vira escravo do dinheiro, e acha que não alcança a felicidade se eu não acumular muito para mim. E o pior de tudo é que muitas vezes não basta que eu acumule muito para mim, eu quero que o outro também não tenha nada. Vocês conseguem perceber como tudo isso beira a loucura? Uma coisa é certa: dificilmente seremos felizes se não estivermos dispostos a fazer o bem para os outros. Porque não é possível evoluirmos. Não é possível sermos felizes se não amarmos. E o único jeito da gente aprender a amar é a gente fazendo o outro feliz. Eu preciso, para amar, desenvolver habilidades que eu ainda não tenho. Porque ainda sou muito egoísta, muito vaidoso, muito orgulhoso, intolerante na maior parte dos casos, porque eu acho que a culpa de eu não ser amado é do outro e não minha. Mas eu preciso amar. E para amar, a gente segue o exemplo de Jesus, que veio aqui nesse planeta para trazer a mensagem do amor de Deus para todos nós, não como um rei, como alguém importante, como alguém que seria materialmente muito favorecido, mas como um líder servidor. Aquele que veio para servir, não aquele que veio para ser servido. Aquele que veio para ajudar, para amar o próximo e não para ser amado, para ser ajudado, para ser beneficiado com bens que são passageiros, que estão aqui para nós como empréstimos. Todos nós aqui na Terra ligamos a felicidade às posses dos bens terrenos que passam de mão em mão. Que passam de mão em mão. Hoje está na minha mão, amanhã está na de outro. E aí eu condiciono minha felicidade a esse bem. Enquanto está na minha mão eu sou feliz, passou para a mão do outro eu já não sou mais feliz. Isso é uma loucura. Isso não faz sentido algum. Porque eu condiciono a minha felicidade para algo que não está na minha mão. Que está emprestado por Deus, que não depende de mim. Fala assim, não, mas depende, né? Porque se eu trabalhar muito, se eu estudar muito, se eu me dedicar, eu consigo acumular bens que vão me dar algum conforto e vão servir como ferramentas para a minha evolução, não tenham dúvidas. Mas a gente conhece milhares de casos de pessoas que trabalharam a vida inteira, foram bondosas, se esforçaram e desencarnaram na miséria. E a gente conhece o mesmo tanto de casos de pessoas que nunca se esforçaram, nunca fizeram nada e viveram no conforto a vida inteira. Parece que a sorte sorri para um e não para o outro. E pensar nisso seria pensar na injustiça de Deus, o que é absolutamente absurdo. Então, essa semana, o que a gente está estudando, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos, a gente vai estudar essa semana apenas um item. O item 20 do capítulo 5. A felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Porque a gente não conhece o que é felicidade. A gente conhece essa felicidade efêmera, fugaz, passageira, baseada em bens materiais. Mas a gente, quanto mais se intelectualiza, quanto mais entende o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, o amor de Deus, mais a gente se aproxima de uma felicidade verdadeira que não depende desses bens, que hoje está na minha mão, amanhã não está mais. E quando não está mais, o que eu faço? Eu sou infeliz? Não. A gente entende que a felicidade não é deste mundo, porque os bens aqui são passageiros. Do mesmo jeito que Jesus falou assim pra gente: meu reino não é deste mundo. Como assim?
Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo, e a gente já estudou isso. É lógico que Jesus está falando que o reino dele não é desse mundo. Não só desse mundo como planeta, mas deste mundo cheio de violência, deste mundo intolerante, desse mundo cheio de orgulho e de vaidade, desse mundo baseado no egoísmo. Não, porque o mundo de Deus é o mundo do amor, é o mundo da cooperação, é o mundo da caridade. Vamos começar, minhas irmãs e meus irmãos, a agradecer pelo que temos e não pelo que não temos. Eu não digo, e olha, fique claro, hein? Eu não estou falando de se conformar. A gente tem que sempre trabalhar, batalhar para conseguir mais. A gente está aqui para evoluir espiritualmente e materialmente. A gente está num mundo material. Agora, é só ser grato pelo que a gente tem e não pelo que a gente não tem. A gente costuma se revoltar pelo que não tem, ao invés de agradecer tudo aquilo que a gente já tem. Olhem à sua volta. Eu não falo dos bens materiais. Olhem para os familiares, para os filhos, pelo ar que a gente respira, a comida que a gente tem, o trabalho que nos proporciona tantas coisas. Lembrar o que a gente consegue levar na mochila da nossa alma quando a gente desencarna. Dá para levar o carro, a aplicação, o terreno, a casa? Não. A gente só leva o amor que está no coração. Então eu espero que todos vocês leiam o item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. E assim, na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, a gente vai ter um maior poder de reflexão. A gente vai conseguir discutir esse tema com maior profundidade. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem todos com Deus e até lá.